Vou cantar santo, vou cantar ao Cordeiro que na cruz venceu. Vou cantar santo, Ele é santo, santo, ao Cordeiro que no trono está. Eu cantarei e somente a Ele o meu louvor entregarei. Ao que era e é e há de vir, em seu trono adorarei para sempre, para sempre. Santo, Deus é santo, santo. Cantaremos assim lá no céu. Santo, meu Deus é santo, santo. Todos louvem. Santo, os anjos louvem. Santo, santo, louve o santo, adore o santo, pois Deus é santo, meu Deus é santo, para sempre santo, te adoramos santo, queremos cantar, sempre te amar. Ele é santo, Ele está aqui, o santo está aqui. O Senhor é digno, Ele é santo. Quantos aqui que Ele é santo? Aleluia, sem esse Deus não somos nada. Jesus é o plano perfeito que vem nesse mundo para salvar as nossas vidas. Se não fosse por esse plano que Deus enviou por nós não estaremos aqui hoje. Ele é o plano perfeito para a minha vida, para a sua vida nessa noite. Aleluia, Ele é digno.
seu coração, Ele hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que Ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, Ele me salvou. Um plano pra salvar, um pacto pra selar, silêncio no céu. Resgate, salvação, encheu seu coração, Ele me visitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que Ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Me libertou. O seu nome é Jesus. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, Ele me salvou. Ele me salvou.
Ele me salvou, Ele me curou. Eu preciso de Ti, Senhor, na minha vida, Pai, cada dia mais e mais. Eu preciso seguir os Teus passos, os Teus caminhos, o Teu chamado, Senhor. Só Tu és digno, só Tu és santo, Pai. Oh, Tu és santo, oh, Tu és santo, Deus. Só a igreja agora, se louvar comigo. Jesus, o plano perfeito. Jesus, o plano perfeito. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, Ele me salvou, te adoramos, Jesus, o plano perfeito, mistério da graça, que me transformou. O seu nome é Jesus, seu nome é Jesus, nome sobre todo nome, veio para salvar, Ele me salvou. Aleluia. Vamos tomar assento, queridos irmãos. Deus abençoe. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Meus irmãos, todos os domingos nós temos recebido aqui o relatório de quantas crianças estão participando do culto infantil. Então, nesse momento em que nós estamos aqui reunidos, adorando ao Senhor, nós temos hoje, informação, não sei se ela está atualizada, informação de meio de culto, 25 crianças e 2 tias juntas adorando ao Senhor no último piso. Que Deus abençoe. Podemos aplaudir ao Senhor pela vida dessas crianças? Glória a Deus. As crianças começaram a subir mais cedo no culto, irmãos. Às vezes porque eu também já fui criança. Quem aqui não foi criança? E às vezes as crianças elas não conseguem ficar muito tempo quietinhas esperando o momento de subir, Aí às vezes um pai, uma mãe às vezes não ajuda muito também a segurar, aí deixa a criança solta. Então nós preferimos que eles subissem antes, porque assim eles também já começam a cultuar antes, adoram ao Senhor do jeito deles, com alegria, com muito barulho que é natural deles, e nós aqui também adoramos ao Senhor Jesus. Eu quero passar aqui um informe para os diáconos e cooperadores da igreja. A nossa reunião, que deve acontecer sempre na última segunda-feira, nesse mês, excepcionalmente, vai ser amanhã, amém? Então, os diáconos, diaconisas, cooperadores, cooperadoras, a nossa reunião será no dia de amanhã, às 19h30. Bom, por que amanhã? No próximo domingo, nós estamos recebendo em nossa igreja pastor Fernando Aragon. Esse pastor vem de uma cidade chamada Monteros, na Argentina, e é por indicação do pastor Javier. Ele está fazendo uma conexão pelo Brasil de 2 dias, e ele vai estar ministrando a palavra do Senhor aqui para nós. Ele vai estar no domingo, ele chega no sábado à noite, domingo pela manhã,
vai ministrar a palavra de Deus na comunidade Agnos em Sorocaba, depois retorna para Barueri, à noite vai estar ministrando a palavra de Deus aqui, e aí nós vamos fazer na próxima semana 2 cultos. Nós vamos ter culto domingo e também culto na segunda-feira. Cadê o Aleph Salomão? Já avisa os músicos da orquestra também, amém? Para que no dia, vocês até poderiam tocar, né, no dia 29 a orquestra. Está aí a dica já pastoral. Por quê? Não no dia 29, no dia 30, na verdade, na segunda-feira. Porque nós vamos fazer culto domingo e segunda. Esse pastor, as indicações, as informações que nós temos, que é um homem de Deus muito usado pelo Senhor. E graças a Deus, que todos aqueles que têm vindo aqui por indicação do pastor Javier, têm sido canais de bênçãos na vida dessa igreja. Então, domingo que vem, nós teremos a presença aqui do pastor Fernando Aragão, pregando domingo e também na segunda. Tem essa imagem que deve estar aí no telão. Essa imagem, nós vamos estar disparando ela também no WhatsApp dos irmãos, também já está na página da igreja no Face. E eu quero pedir até a gentileza de vocês, às vezes a gente compartilha aqueles GIFs, né? De feliz dia do abraço, feliz dia do beijo, feliz dia do amigo, feliz dia não sei do que, né? Então eu queria pedir para vocês, se vocês puderem também, né? Feliz dia na DI, e divulgar para a sua rede de contatos, encaminhar e convidar as pessoas para que venham, para que nós tenhamos boas reuniões nesses 2 dias. Depois, no outro domingo, no dia 5 de junho, nós vamos ter outro pastor pregando aqui na igreja, que é o pastor Robson Tosi. Esse pastor é pastor de um grande ministério. E o irmão falou, pastor, ele quer pregar lá na sua igreja, onde você é pastor. Eu falei, irmão, mas a igreja é pequenininha, né? Ele falou, não, mas ele quer pregar. Eu falei, irmão, eu mandei a foto, dá uma olhada do tamanho da nossa igreja, mas ele quer pregar. Eu falei, então, se ele quer pregar, eu falei, olha, mas tem que ser como os outros, tem que vir para abençoar, né? Ele falou, não, amém. Então, pastor Robson Tosi vai estar ministrando aqui no dia 5 de junho para os assembleanos. Ele é um pregador aí de convenções, de congressos, de jovens, é uma bênção de Deus, e tenho boas referências desse pastor também. Também quero lembrar os irmãos que quarta-feira, nas noites de testemunho, tem sido bênção de Deus aqui. Os testemunhos que nós temos ouvido dos nossos irmãos, que eles têm compartilhado. Mas eu gostaria de pedir para você também, que chega do trabalho a tempo, não fique preso no sofá não, irmão. Tira aquela cola do sofá, né, que você senta e não levanta, e vem para a casa do Senhor. Vem adorar a Deus conosco. Se você não tiver um testemunho para contar, vem ouvir o testemunho dos outros irmãos, porque a gente tem ouvido cada coisa maravilhosa aqui que Deus tem feito nas quartas-feiras. O culto tem sido dirigido pelo pastor David. Na quarta, o meu ofício pastoral é ser sonoplasta. Eu estou em teste, né? Estou tentando ver se eu aprendo. Então, nas quartas-feiras, eu sou sonoplasta da igreja. Se você for cantar, eu coloco um somzinho lá, não, tem o sonoplasta está lá escondido lá, nem para me ajudar, né? A gente coloca aquele, como que chama? Efeito. A gente dá aquele efeitinho, dá uma distorcida na voz para ficar mais... Aí até parece que você está cantando no estúdio, fica bonito, irmão. Vem cantar também, é uma bênção de Deus. Na sexta-feira, oração. Segunda, de manhã tem oração, 7 horas. Sexta-feira de manhã tem oração. A quinta da vitória também. E eu quero louvar a Deus aqui pela vida das nossas queridas irmãs que se uniram para realizar o 2º ano da quinta da vitória. E eu fiquei até pensando aqui, pastores, que a gente precisa começar a ter também aí o nosso aniversário dos homens, tá? Porque, olha, as irmãs capricharam ontem. Gente, quem veio no culto ontem à tarde, nós marcamos ali, né, o tempo. A pregadora ministrou a palavra por 1 hora e 50 minutos. Alguém aqui percebeu? Ninguém. A irmã falou 1 hora e 50 minutos. Palavra de Deus. E se ela pregasse mais 3 horas, ninguém ia embora, porque foi palavra do céu mesmo.
E foi uma bênção de Deus, mas eu confesso para vocês, irmãs, que eu fiquei assim pensando, imaginou todos esses homens da igreja aqui também fazendo um culto especial do Ministério dos Homens. Aí, pastor Basílio, você que gosta de agitar, já está com a direção, amém? Movimenta esses homens aí, não pode deixar esses homens parados, né, irmão? Então, começa a movimentar os homens também, para fazer isso, e fazer uma reunião de oração abençoada. Queridas irmãs, vocês foram tanta bênção ontem, que hoje, a Ministério de Louvor, na hora da oferta, elas vão cantar de novo, tudo bem? Porque foi uma bênção ontem a festa dela. Nós queremos louvar ao Senhor pela vida de vocês. Também quero lembrar os irmãos, a irmã Michele está marcado domingo que vem, a entrega do certificado dos alunos do curso de canto também. Então, se você também quer aprender a cantar, fale com a irmã Michele aí, ela dá uma ajuda aí. De vez em quando a gente brinca, né, no ensaio dos homens aqui, que surgem umas vozes estranhas que eu fico pensando, que voz é essa, Senhor? De onde vem, né? Então eu quero convidar vocês a vozes estranhas também. Fale com a irmã Michele aí, né? E vai ser bênção de Deus. Amém, queridos irmãos? Eu amo essa igreja, porque embora nós sejamos uma igreja tão pequena ainda, né? Pequena no momento, tá, irmão? Mas não pensa que isso aqui é temporário, tá? Isso aqui é uma fase de preparação para coisas grandes que irão acontecer, amém? Nós estamos treinando esse povo, treinando aqui os valentes de Davi, a geração de Josué, treinando homens e mulheres que vão destronar o diabo de muitas casas, de muitas famílias, e vão atraí-los para a presença de Deus. Você crê nisso? Então aplauda o Senhor Jesus aí, meu irmão. Glória a Deus. Quero então louvar a Deus por vocês, queridas irmãs. Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe as nossas crianças. Ontem foi muito lindo também, quando a missionária subiu ali na reunião de culto com as crianças e entregou uma palavra também de missão para eles. E quando ela começou a falar ontem sobre os povos não alcançados no Brasil, eu penso que alguns de vocês aqui, né, falaram, Senhor, e nós aqui, né, jovens, eis aí a oportunidade. Eu estava numa reunião, num jantar com o pastor Javier, e outro pastor, e o outro pastor só reclamava, e ele dizia assim, porque eu não tenho oportunidade, porque eu fui missionário, desde que eu voltei para o Brasil, ninguém me dá oportunidade, e começou a reclamar. O pastor Javier pegou e falou assim, um minuto, irmão, pegou e abriu uma imagem lá do mapa do Brasil, e falou, dá uma olhada aqui nesse mapa, você conhece, é o mapa do Brasil, está vendo esse mapa aqui? Olha, aqui tem muitos povos não alcançados, então eu vou te dar uma direção. Você vai pegar o mapa do Brasil e você vai começar a marcar aonde tem povos não alcançados, os índios, e você vai marcar todos eles. Depois você vai orar e Deus vai mostrar para você qual tribo que você pode alcançar. Pronto, está aí seu ministério. O irmão baixou a cabeça, não falou mais nada, a reunião terminou por ali. Quem trabalhar para Jesus tem tanto, né, irmão? Nós vimos ontem quantos, são mais de 160, né? Tribos a serem alcançadas. E nós, às vezes, aqui no nosso conforto, achando que não há mais ninguém a ser alcançado. Há muitas vidas aqui mesmo no Brasil. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 12, apenas esse versículo, diz assim a palavra do Senhor: toda riqueza e prosperidade vem de ti. Tu governas todas as coisas com o teu poder, e a tua força, e podes tornar grande e forte qualquer pessoa. Eu fico meditando aqui nessa palavra, e a maioria de vocês sabem que a nossa vida não é fácil aqui. Amém, irmãos? Tanto que Deus abençoe vocês, irmãos, mas no final do culto eu falo da outra bênção de vocês aí. Mas não tem sido fácil. Mas eu tenho aprendido uma coisa, queridos irmãos. Se existe alguém
que pode nos socorrer na hora da necessidade é Deus, ninguém mais. O salmista estava louvando ao Senhor. Ele não teve o privilégio de poder construir um templo ao Senhor. Ele trabalhou na preparação dos materiais, da riqueza, do ouro que era necessário, mas ele não pôde construir. Mas quando ele olha para o Senhor, ele diz assim: toda riqueza e prosperidade vem de ti. Eu tenho dito para os irmãos aqui, oremos por um mover sobrenatural de Deus. Oremos pela provisão do Senhor. Essa semana, na quinta-feira, um pastor amigo meu me chamou para tomarmos um café. E nós fomos até a padaria e ficamos ali conversando. E esse pastor, ele precisava de algumas orientações ministeriais. E eu me propus ali a orar por ele naquele momento e dirigir uma palavra de Deus ao coração dele. Quando terminou, ele abriu a bolsa dele e me deu um cheque. E falou assim: pastor, isso aqui é para ajudar a tua igreja, o teu ministério. E no mês de junho e no mês de julho, você pode contar que eu vou lhe dar outro cheque no mesmo valor. Queridos, a riqueza e a prosperidade vêm de Deus. Às vezes a gente fica esperando de um e de outro, mas se nós confiarmos nesse poder sobrenatural de Deus, e hoje de manhã o culto dominical foi tão lindo. Quem estava aqui sentiu aquela alegria, a presença de Deus. Todo culto dominical está passando do horário aqui, mas não é porque eu quero passar, não, é porque na hora que eu falo que vou terminar, tem uma irmã aqui que ela fala assim: posso fazer mais uma pergunta? Faz, irmã. E a gente responde. Aí o outro fala: eu posso falar? Fala, irmão. E a gente estava falando exatamente sobre o poder de Deus. Porque Abraão, ele creu em Deus porque ele sabia que Deus era poderoso. E aqui o salmista está dizendo que tudo provém de Deus. E lá no finalzinho do versículo, ele diz que com o teu poder e a tua força podes tornar grande e forte qualquer pessoa. Amém? Você sabia que Deus pode virar a página da tua vida hoje, agora, nesse momento? Você sabia, irmão, que você pode estar sentado hoje ao lado de uma pessoa que amanhã será alguém muito grande e muito poderoso na terra pelo Senhor? Porque Deus tem poder para isso. A palavra do Senhor diz aqui: você pode, Deus, é você que pode, não sou eu, não é a nossa influência, não é o nosso círculo de amizade, mas é o poder e a força de Deus que pode tornar grande e forte qualquer pessoa. Eu quero te convidar nesse momento para se colocar em pé. Quando o salmista, eu digo salmista porque o rei Davi era também um salmista, depois de oferecer o seu sacrifício ao Senhor, a sua oferta ao Senhor, ele faz essa oração de gratidão. É como se ele estivesse dizendo assim: Deus, o que eu estou te dando em gratidão não é nada comparado com aquilo que você pode fazer. E nesse momento que nós vamos ofertar ao Senhor também, eu gostaria que você tivesse essa mesma atitude que teve o salmista, de reconhecer que a riqueza vem de Deus, que o poder vem de Deus, que a honra vem de Deus. E tudo aquilo que a gente vai fazer agora, nesse ato de entregar os nossos dízimos e ofertas na casa do Senhor, é muito pouco perto daquilo que Deus pode fazer na tua vida. Amém? Fecha os teus olhos. Pega esse envelope aqui. Quarta-feira aconteceu um fato aqui também que me chamou a atenção, de uma criança. Ele queria ofertar. E aí a minha esposa percebeu e falou assim para mim: você tem alguma moedinha aí? Eu falei: não tenho nenhuma moeda. Aí eu falei para ela: fala para a irmã, para ele colocar o envelope vazio mesmo na sala. A irmã foi perto dele, a irmã não está aqui, está lá embaixo.
Aqui foi você, né? Foi entregar o envelope para ele. E o que ele fez? Ele falou, não queria entregar não, porque estava vazio. E a mãe teve que revirar a bolsa, encontrar uma moedinha, colocou moedinha. Na hora que colocou moedinha, ele veio todo sorridente assim e colocou lá dentro e deu aquele sorrisão. Sabe o que é isso? É gratidão, irmão. É isso que Deus quer de cada um de nós. Que a gente aprenda a ser grato ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós. Eu quero pedir aqui ao pastor Edinaldo para fazer esta oração abençoando esse povo. Pastor Edinaldo, que já experimentou também um pouco dessa bondade de Deus, eu quero pedir que ele ore e abençoe nesse momento a todos nós. Senhor, te agradecemos pela tua bondade, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos suprido, nos abençoado. Pai, eu oro pelos ofertantes, pelos dizimistas. Eu oro por esses que estarão ofertando na tua casa, que estarão se dispondo a abençoar a tua casa. Que a tua graça, a provisão, seja sobre a vida financeira de cada um, em nome de Jesus. Amém. Saudamos a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Já posso sentir aqui a glória do Senhor. Vejo um batalhão de anjos pra lutar em teu favor. Os exércitos do mal não podem resistir. Deus mandou fogo do alto, fogo que faz consumir toda potestade, todo principado, toda enfermidade, Deus embaraços. Todas as muralhas vão ruir ao chão e não vão suportar o impacto da unção. Sobre Pentecostes vai soprar o vento, esmalhando fogo do avivamento. Línguas repartidas eu já posso ouvir, e tudo indica que o céu desceu aqui. Se vai o impacto da glória dos cebolas de Israel, e da glória o impossível vai ter que ser.
lermos a palavra de Deus, na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 6. Na semana eu e o pastor David, parece que a gente combinou de ficar os dois ruins da garganta, né? E aí ontem eu levantei cedinho e aí falei para a Eliana assim, eu falei, eu vou lá para o parque correr. Ela falou, mas está chovendo. Eu falei, é melhor que sarar mais rápido, mas não sarou não, irmão, foi pior. Eu acho que deveria ter obedecido ela. Mas amém, né? O David falou para mim que é um bom remédio, né, David? Ele disse que é um bom remédio, mas eu vou tentar de novo. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 6. Olha o que diz a palavra do Senhor. Quem diz que vive unido com Deus, deve viver como Jesus Cristo viveu. Amém? Vou repetir de novo. Quem diz que vive unido com Deus, deve viver como Jesus Cristo viveu. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos, Senhor, agradecidos pela graça e bondade do Senhor, pelo teu Espírito Santo que nesta noite tem ministrado, Senhor, aos nossos corações e tem revelado, Senhor, a tua bondade, tem demonstrado graça pelo teu povo. Eu oro neste momento e peço a tua ajuda, Senhor. Toma minha vida e usa-me como um instrumento nas tuas mãos para entregar ao teu povo a tua palavra, para a glória de Jesus. Amém. Podemos tomar assento. Queridos irmãos, eu estou com uma palavra no coração, mas hoje de manhã ainda comentei no culto dominical, mas ela está, como dizem aqueles que são pregadores, ela está no forno, ela está lá esquentando devagarzinho. E hoje à tarde eu estava até pensando em ministrar essa palavra, quando folheando a Bíblia, eu me deparei com este versículo: quem diz que vive unido com Deus, deve viver como Cristo viveu. E eu fiquei imaginando o seguinte, que todos aqueles que se dizem cristãos, todos aqueles que se dizem discípulos de Jesus, devem procurar na sua maneira de viver, ser como Jesus, agir como Jesus. O próprio Cristo lá em Mateus capítulo 28, versículo 11, ele diz assim, ou melhor, capítulo 11, versículo 29, sejam os meus seguidores. Ou seja, Jesus estava convidando os seus discípulos e aquelas pessoas para o imitar, para ser como ele. Eu penso que é nesse mesmo espírito, nesse mesmo raciocínio, que o apóstolo João está escrevendo a sua carta, ao afirmar aqui que nós devemos viver como Cristo viveu. Aí a pergunta que me veio é, o que isso pode significar para nós? Qual a implicância que tem no nosso cotidiano viver ou não viver como Cristo viveu? Eu pude perceber pelas Escrituras que aqueles que se dizem que são cristãos, que são seguidores de Jesus, devem compreender primeiro o seu chamado, porque ser cristão é ser chamado por Deus. Alguns chamam-se a si mesmos, e Jesus conta uma parábola que um homem que entrou numa festa sem ser convidado, e o senhor daquela festa se dirigiu até ele e falou assim, amigo, quem foi que te convidou? E ele disse, ninguém. Então você sai da minha festa. Se nós estamos aqui hoje, é porque nós somos chamados por Deus. Fomos chamados e aceitamos este chamado. Segundo,
Viver como Cristo viveu é a nossa obrigação, é o nosso dever cristão. Viver como Cristo viveu deve também ser a nossa paixão, deve ser o nosso testemunho e o nosso destino. Eu quero falar para os irmãos sobre, eu poderia discorrer muitas coisas na Bíblia, porque falar sobre a vida de Jesus, o escritor do Apocalipse disse que nem mesmo todos os livros do mundo poderiam elencar tudo aquilo que o Senhor é, tudo aquilo que o Senhor fez. Então é humanamente impossível falar tudo, mas eu quero falar sobre 9 coisas que nós podemos fazer para viver como Cristo viveu. E a primeira coisa é sermos humildes como Jesus. Primeira coisa que nós temos que ser humildes como Jesus. Jesus demonstrou em todo o seu ministério, em toda a sua trajetória humana, nas suas atitudes e nas suas ações, humildade. O que significa humildade? Mansidão, não estar inclinado ao espírito de ira ou de ressentimento. E se nós queremos viver como Cristo viveu, nós precisamos remover dos nossos corações qualquer sentimento de ira, qualquer sentimento de ressentimento, e precisamos refletir a mesma humildade que Jesus teve em relação aos leigos, em relação aos pobres, em relação às crianças, em relação aos ignorantes, em relação aos sábios. Jesus, ele tinha uma maneira peculiar para tratar, para lidar com todos os tipos de pessoas. E para cada pessoa, Jesus tinha um comportamento diferenciado, porque ele conhecia o coração daquelas pessoas, sabia da condição daquelas pessoas. E às vezes nós dizemos que somos de Cristo, mas demonstramos orgulho, arrogância, prepotência, às vezes até na nossa maneira de pensar e ao defender a nossa fé. Quando entramos em discussões tolas, em contendas, quando ofendemos as pessoas querendo levá-las ao conhecimento que temos, nós estamos ignorando as pessoas e estamos desprezando também as pessoas. Se Jesus estava falando com alguém mais simples, ele agia de igual modo. Mas se ele estivesse falando com alguém com uma capacidade intelectual, com um conhecimento mais acentuado, Jesus também agia do mesmo modo. Então nós precisamos ser humildes como Jesus. Segundo, nós precisamos viver em santidade como Jesus. Eu gosto muito desta palavra, viver em santidade como Jesus, porque alguns dias atrás nós recebemos em nossa igreja uma pessoa que começou a falar de santidade, mas na verdade falou mais de costumes do que de santidade. E quando eu olho a Bíblia, eu vejo a santidade como algo muito acima da tua roupa, irmã. Eu vejo a santidade como algo muito acima de estar numa fila de cinema, né, Alexandre? Que não perde uma estreia, né? Santidade é muito mais do que isso. Santidade quer dizer ser separado e consagrado a Deus. Viver em santidade significa abrir mão dos interesses egoístas para se dedicar a Deus e aos propósitos dele na tua vida. Exemplo bíblico: Jesus na tentação do deserto.
Quando o diabo começa a tentar Jesus, o primeiro ato, a primeira tentação do diabo sobre Jesus é exatamente tentar atingir o ego de Jesus. O diabo, ele queria tornar Jesus uma pessoa egocêntrica, egoísta. Quando ele fala para Jesus assim: se você é o Filho de Deus, transforma estas pedras em pão. Porque é assim que age a pessoa egoísta. Egoísta é aquele que ele quer tudo para ele. Ele é o centro das atenções. Ele não aceita estar em segundo plano. Ele não aceita ficar na fila de trás. Ele não aceita ocupar uma posição secundária. O egoísta, ele faz questão de querer ser sempre ele e mais ninguém. E a Bíblia mostra que depois daquele período de peregrinação de Jesus no deserto, Deus enviou os seus anjos para confortá-lo, para lhe trazer alimento. Deus já tinha preparado tudo para Jesus, mas o diabo queria antecipar o evento. Então ele disse para Jesus assim: você não é o Filho de Deus? Então transforma as pedras em pães e está tudo resolvido. É como se o diabo estivesse dizendo assim para Jesus: seja mais egocêntrico, seja mais eu. Às vezes a gente ouve palestras por aí afora, palestras motivacionais, tem irmãos aqui que trabalham na área de comércio, sabe como que é, né? É você, tem que ser você. No mundo corporativo, lá fora, realmente as pessoas, elas buscam ser sempre o centro. Isso é ego, e ego é ser egoísta, satisfação do ego. Mas quando se trata do reino de Deus, as coisas são diferentes. Então é como se o diabo estivesse dizendo para Jesus: seja você o egoísta, ou seja, satisfaça o teu ego, não espere em Deus. Vai em frente. Você tem poder. Você pode fazer, você pode satisfazer. Mas Jesus não cedeu à tentação do diabo. Quando nós falamos de santidade, eu penso que a primeira coisa que a gente precisa eliminar em nós, para vivermos uma vida de santidade, é o ego. A gente precisa quebrar o nosso ego. A gente precisa entender que a nossa vida depende de Deus, que os nossos dons são dados por Deus, que tudo o que somos depende de Deus. Se nós estamos aqui hoje, nós estamos porque aprove a Deus, porque se não fosse por Deus, nós não estaríamos aqui. Para mim isso é viver em santidade, reconhecer que Deus é Senhor. Segundo, o diabo não satisfeito, ele tenta oferecer a Jesus a glória do mundo. Ele tenta mostrar para Jesus que ele poderia ser bem sucedido, porque ele tinha potencial para isso. Mais uma vez, Jesus resiste o diabo. Viver em santidade significa também entender que Deus é o único alvo da nossa adoração. Que a glória do mundo, nada nesta vida pode ocupar o lugar de Deus em nossa vida. Isso é viver em santidade. Terceira coisa, o diabo queria que Jesus desse o show. O diabo queria que Jesus fosse o cara. E mais uma vez, o diabo vai dizer para Jesus assim: olha, mostra para o povo que está lá embaixo que você é o cara. Pula lá de cima e o povo vai te aplaudir, e o povo vai se curvar diante de você, e o povo vai reconhecer quem você é. E mais uma vez Jesus repreende a Satanás, demonstrando santidade ao obedecer a Deus, dizendo: não tentarás o Senhor teu Deus. Se nós queremos viver como Jesus, precisamos saber e reconhecer o que é viver em santidade. Terceira coisa, devemos aceitar as outras pessoas como Jesus. Eu acho interessante a escolha que Jesus fez dos seus 12 discípulos. Eram 12. Cada um tinha um jeito.
Eu não vou falar das qualidades de cada um deles aqui, vocês já estão cansados de me ouvir falar disso. Mas cada um tinha um perfil diferente. Um era mais comunicativo, o outro era fofoqueiro. Isso significa que fofoqueiro no reino de Deus faz parte do início da história da igreja, né? Tinha um que era mais interativo, David. Tinha um que era todo mimoso, cheio de mimimi. Só vivia no ombro de Jesus. Ai, Jesus. Tinha um que era mais ousado. Eles eram diferentes. Pessoas com personalidades diferentes. Pessoas com diversidades de qualidades. Porém, uma coisa tem: eles eram um em Cristo. Na igreja é a mesma coisa. Aqui nós temos pessoas de várias raças. Desculpe, irmão, se você não gosta que fala várias raças, mas nós somos várias raças. Se eu falasse isso para minha mãe quando era criança, ela puxava a minha orelha. Nós somos de níveis educacionais diferentes, vocações diferentes. Há casados, solteiros aqui, viúvos, idades diferentes. Fomos alcançados por Deus de forma diferente. Enquanto um aqui foi abraçado pelo Senhor na infância e teve o privilégio de crescer correndo nos corredores da igreja, tem outros que chegaram aqui depois da idade adulta totalmente quebrado, amassado. Mas todos nós estamos aqui, e quando nós nos reunimos, a gente olha para o irmão diferente e fala assim: nós somos um em Cristo. Isso significa viver como Cristo viveu, aceitando as pessoas que são diferentes, como Cristo também as aceita. A nossa realidade não é diferente da igreja primitiva. Por isso que lá em Romanos capítulo 14, versículo 1, 3 e 13, Paulo fala assim: aceitem entre vocês. Olha o que Paulo está dizendo: aceite entre vocês quem é fraco na fé, sem criticar as opiniões dessa pessoa. Está aí um negócio difícil na igreja. É ou não é? Termina o culto, a gente vai para casa falando das diferenças do outro. É assim ou não é? A gente senta do lado do irmão e aí começa a olhar o jeito que o irmão fala, o jeito que o irmão senta, o jeito que o irmão louva. Então vejam bem, Paulo está dizendo: aceitem entre vocês quem é fraco na fé, sem criticar a opinião dessa pessoa. Se teu irmão, o teu irmão, não importa se ele é fraco, se ele está aqui, dê glória a Deus pela vida dele, porque ele não poderia estar em outro lugar que não fosse aqui, porque aqui é o pronto-socorro, aqui é um hospital que cura enfermos, aqui é um lugar onde restaura a alma do homem perdido. Não tem outro lugar, é aqui que a gente tem que estar. Glória a Deus. Aí ele fala assim: quem come de tudo não deve desprezar quem não faz isso, e quem só come verduras e legumes não deve condenar quem come de tudo, pois Deus os aceitou. Naquele tempo, naquela igreja, havia brigas entre conservadores e progressistas, entre alguns que comiam verduras e outros que comiam carne. O povo vivia brigando até por causa disso, porque não pode comer isso, não pode comer aquilo. E Paulo está dizendo aqui: por isso, paremos de criticar uns aos outros. Pelo contrário, cada um de vocês resolva não fazer nada que leve o seu irmão a tropeçar ou cair em pecado. Nós queremos viver como Cristo viveu? Então escute a recomendação paulina: que cada um de nós resolva não fazer nada que leve o seu irmão a tropeçar ou cair em tropeço. Sabe o que Paulo está querendo dizer aqui? Que é a nossa responsabilidade cuidar do irmão fraco. Jesus é a nossa motivação e modelo.
Por isso que nós devemos aceitar uns aos outros. Em quarto lugar, nós devemos superar os sofrimentos como Jesus. Hoje de manhã, a gente estava comentando aqui no culto dominical. Eu não sei de onde essas pessoas tiraram esse evangelho super crente, que é imune a dificuldades, a sofrimentos. O super crente que não fica desempregado, o super crente que não fica endividado, o super crente que não fica com a garganta ruim. Eu não sei de onde tiraram isso, porque quando eu olho na Bíblia, eu vejo Jesus sofrendo, irmãos. Isaías 53, versículo 3, eu vejo Jesus sendo rejeitado, eu vejo Jesus sendo desprezado, eu vejo Jesus suportando dores e sofrimentos sem fim. Eu vejo Jesus como alguém que nós não queremos ser. Eu vejo Jesus, nós olhando para Ele, desprezando Ele por causa da sua aparência. Gente, se nós queremos ser de Jesus, por que nós vamos ser diferente de Jesus e não vamos passar também por sofrimentos da vida? Meu irmão, minha irmã, se você está passando por algum sofrimento, glorifique o Senhor, porque aí está diante de você a oportunidade para você alcançar uma grande vitória na tua vida e triunfar sobre o mal que te aflige. Jesus experimentou o sofrimento físico, a dor da rejeição, o sofrimento espiritual. Lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 23, olha o que diz: para aqueles que querem ser como Jesus. Quando foi insultado, não respondeu com insulto. Quando sofreu, não ameaçou, mas pôs a sua esperança em Deus. Você quer ser como Jesus? Aprenda a superar os sofrimentos. Aprenda que no reino de Deus, você vai passar pelo mesmo processo que Ele passou. Mas a diferença é que Jesus venceu. E se você quiser vencer, siga com Ele até o final. Amém? Olha o que Pedro diz aí no capítulo 2, versículo 21. Foi para isso que Ele o chamou. O próprio Cristo sofreu por vocês e deixou o exemplo para que sigam os seus passos. Tinha um hino que a gente cantava antigamente, a Raquel Rui vai lembrar desse hino aí, que dizia assim: vou seguir os passos de Jesus, né?